Todo mundo ama o verão, tempo de ir pra praia, curtir com a família e com os amigos. Só que nem só de sorriso se faz a estação mais quente do ano. Alguns problemas de saúde aparecem com mais evidência nesse comecinho de ano. Na lista estão a conjuntivite e o terçol. Você sabia? Problemas bem comuns que afetam os nossos olhos, mas impactam também no nosso bem-estar. Para saber como evitar, como tratar, nós recebemos o médico oftalmologista Angelino Júlio Carriello, a quem eu agradeço a presença. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Doutor, para a gente começar então diferenciando, o que é terçol, o que é conjuntivite, viúva, essas doenças que estamos acostumados a ouvir, mas que aconteceu alguma coisinha no olho, a gente se desespera. A conjuntivite, ela é uma inflamação de uma membrana que recobre o olho, né, como se fosse uma pele, né, o olho ele tem uma pele que recobre ele, chamada conjuntiva, e essa pele ela pode sofrer uma inflamação. Existem, na verdade, diversas causas de conjuntivite, né, por exemplo, conjuntivite tóxica, por uso de colírio de forma inadequada, conjuntivite traumática, por causa que a pessoa coçou muito o olho, né, mas quando a gente está falando de uma doença associada ao verão, a gente está falando da conjuntivite infecciosa, que ela pode ser causada por vírus ou por bactéria. A maior parte dessas infecções são causadas por vírus, é um tipo de vírus chamado adenovírus, né? Que é um vírus também associado a quadros gripais, né? Então, criancinhas pequenas, elas acabam pegando a gripe e junto com a gripe desenvolve a conjuntivite. Né? Não é algo transmitido pelo ar. Nesse caso? No caso da criancinha, sim, né? Porque ela pegou a gripe ela é transmitida por partículas que ficam dispersas no ar. E aí ela fica com a gripe e com a conjuntivite. Agora, no adulto, esse vírus ele ataca especificamente o olho. E aí a transmissão é dada pelo contato físico, né? Então, a pessoa tem que deixar a mão sempre limpa, não ficar coçando os olhos, separar roupa de cama, roupa de banho, porque o contato através da secreção pode transmitir a doença. E como é que trata a conjuntivite? Então, essas doenças virais, não existe assim um remédio que vai agir diretamente no vírus, né? A maioria delas, né? Como, por exemplo, o próprio Covid-19, né? A gente sabe que as medidas que se tem contra o Covid são medidas de suporte, né? Medidas respiratórias de suporte, mas o próprio organismo acaba se livrando do vírus depois de algum tempo. E assim acontece com a diarreia, com a gripe, com a conjuntivite, né? Então, a doença ela acaba indo embora depois de algum tempo. É claro que cada doença tem um tempo adequado, um tempo exato de duração, né? Por exemplo, a diarreia ela dura em torno de 3 a 4 dias, né? Uma gripe vai durar em torno de 7 a 10 dias. A conjuntivite ela dura em torno de uma semana, mas tem casos de conjuntivite, isso depende da resistência do organismo, depende também da cepa do vírus, que essa doença ela pode se arrastar mais, durar até 2 ou até 3 semanas, né? E a pessoa com conjuntivite, já que não tem um remédio específico, quais os cuidados que ela deve tomar? Por exemplo, evitar o sol? O principal cuidado é evitar o contágio, né, para não pegar outras pessoas. E se ela tiver no olho só, evitar o contágio com outro olho para não pegar no outro olho, né? Então tem que deixar a mão sempre limpa, evitar contato físico, né, para não transmitir a secreção. E é claro, como o olho está muito inflamado, se a pessoa vai no sol, né, ela acaba tendo mais desconforto. Então, proteção solar é uma medida e também compressas com água gelada. E, é claro, o mais importante nesses casos é procurar um auxílio médico, porque muitas doenças parecem conjuntivite, mas não são. E algumas são muito graves e até pode levar à cegueira, como, por exemplo, a uveíte. A uveíte é uma infecção que dá, ou uma inflamação que dá do lado de dentro do olho. E a conjuntivite é uma inflamação do lado de fora do olho. Então, a conjuntivite, como eu falei, na maioria dos casos é autolimitada, né? A gente passa um colírio para ajudar a lubrificar, para melhorar a sintomatologia, mas ela, na maioria dos casos, não leva a um comprometimento da visão. Já a uveíte é algo muito mais grave, que pode evoluir com glaucoma, com catarata e até com uma perda definitiva da visão. Mas pode acontecer de estar associado, a pessoa ter as duas doenças ao mesmo tempo? É muito difícil, né? É muito difícil, mas assim, o que eu quero dizer é que se a pessoa está com olho vermelho, está com irritação, a primeira coisa é ela procurar o oftalmologista para se certificar se aquilo é uma conjuntivite, que é uma doença que geralmente tem um curso mais benigno, ou se é uma doença mais grave, por exemplo, uma uveíte, que requer um tratamento mais específico, né? Perfeito. Então isso é muito importante. A conjuntivite, ela também pode
em algumas situações, evoluir com uma perda de visão, não uma perda de visão definitiva, mas algo que atrapalha muito e que às vezes até precisa de cirurgia para restabelecer a visão. Algumas pessoas desenvolvem uma espécie de alergia ao vírus e isso forma opacidades na córnea, que é o tecido mais anterior do olho, que é um tecido transparente. E essa opacidade, então, leva a uma diminuição da visão, né? Então, por isso que é mais um motivo da gente procurar o médico, especialista, um oftalmologista, para saber se você não está desenvolvendo esse tipo de complicação e aí intervir precocemente com a medicação para evitar complicações. Perfeito. Doutor, antes da próxima pergunta, eu vou chamar a participação do nosso espectador que mandou um WhatsApp para a gente. Eu já tive conjuntivite bacteriana e foi muito dolorido e demorado o tratamento. A Deje participando conosco. A conjuntivite bacteriana ela é muito mais rara, né? Até a gente está falando da conjuntivite viral, que ela não transmite através do ar, não transmite assim por piscina, né? É mais o contato físico mesmo. Já a bacteriana não, a bactéria ela pode, teve um surto há uns 3 ou 4 anos numa cidade do interior de São Paulo em que piscinas termais lá foram contaminadas com a bactéria e um monte de gente pegou, né? E aí a bacteriana ela é mais agressiva mesmo, ela forma muito mais secreção e aí requer o uso de antibiótico, né? Colírios antibióticos. Obrigada. A próxima pergunta é sobre tersol. O que é o tersol? Como é que a gente pode evitar? O tersol é um nome popular, né? O nome científico é ordéolo, né? O tersol ele não é infeccioso. O tersol é uma condição obstrutiva, é como se fosse uma espinha que dá no rosto. A gente tem algumas glândulas na borda da pálpebra que produzem um óleo que ajuda a lubrificar o olho. Entretanto, devido à poluição, alteração climática, ao tipo de pele, alimentação, uma série de fatores modifica esse óleo. E essa gordura ela passa a ficar mais espessa e ela entope aquela glândula. E é como se a pessoa tivesse uma espinha na pálpebra, fica inchado, roxo, dolorido. O tratamento geralmente se faz com compressas mornas, que vai derreter essa gordura, facilitando o escoamento da glândula. E além de compressas mornas, uma pomada de associação com anti-inflamatório e um antibiótico também, né? Às vezes acontece do ordéolo a inflamação melhorar, né? Então aquela dor, aquele vermelhidão sumir, mas a pessoa ficar com uma bolinha retida, um cisto de gordura retido lá dentro, que a gente chama de calásio, né? E aí o calásio ele é mais demorado para sumir, ele, na maioria das vezes ele some sozinho também, mas quando ele se solidifica, ele fica mais durinho ali, aí é necessário uma cirurgia para tirar aquela bolinha dali, né? O tersol é o popular viúvo? Mas é algo regional. Lá em São Paulo, onde eu nasci, a gente chamava de tersol. E é até curioso, uma das primeiras pacientes que eu atendi aqui em Joinville, ela falou, eu falei, quem eu posso te ajudar? Ela falou, não, é que eu estou com um viúvo. Eu falei, meus sentimentos. Eu achei que ela realmente estava com algum viúvo em casa, mas não era, não. Ela se tratava dessa doença. Né? O médico também tem que aprender esses regionalismos para poder se comunicar com o paciente. Doutor Angelino, a gente poderia estender o assunto e falar dos cuidados no verão, né, de usar um óculos solar com proteção, enfim, cuidar dos seus olhos, porque às vezes a gente negligencia e depois pode pagar um preço muito alto. Vamos voltar? Vou fazer um convite daqui a pouco para o senhor voltar a falar com a gente, mas por hoje agradeço muito sua participação aqui no Ver Mais. Muito obrigado. Obrigada.